Olá, meus amigos do canal Conf, nós voltamos aí com a nossa trilha do Contabilizando na Prática. Então, eu queria aqui só reforçar aí com vocês que nós estamos repassando, antes de entrar na prática mesmo, que é a proposta dessa trilha, um pouco das duas principais demonstrações contábeis, né? Nós vimos então o balanço patrimonial, os seus principais grupos, principais conceitos, e nós vamos falar um pouco sobre a DRE. Eu preciso que isso seja feito para que, ao final dessa etapa de vídeos, nós possamos entrar no que eu chamo dos exercícios práticos. E aí eu vou fazer com vocês o Contabilizando na Prática aqui. Bom, e hoje eu vou falar então, vou começar a falar sobre a DRE, a gente vai dividir em alguns vídeos para publicar, para que também não fique cansativo para você aí do outro lado, né? Assista as coisas, estude bem, conheça profundamente os conceitos. Já dizia o mestre, professor Sérgio Dildícibus, quem conhece os conceitos não erra, né? Sabe tomar as decisões na hora certa, ou pelo menos toma decisões de maneira mais assertiva. Então vamos lá, eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre a DRE e também podemos falar sobre a DRA. Muito bem. Antes da gente entrar no texto em si, queria dizer o seguinte, a DRE é um relatório que foi criado, foi desenvolvido para mensurar o desempenho operacional da empresa, não é? Se o balanço é um demonstrativo que evidencia a situação econômica, patrimonial da empresa, né? Ou seja, os seus bens, as suas dívidas, o seu patrimônio líquido, e a gente até diz que o balanço patrimonial é uma fotografia, porque ele é parado, né? Ele é estático. A DRE, por sua vez, já é dinâmica. Ou seja, no balanço, quando você olha para a conta caixa e vê o saldo lá 100, você não sabe por que é que está ali 100. Você sabe que tem 100. Se você olha um fornecedor 200, você não sabe como é que se chegou naquele 200, mas você sabe que você deve 200. Na DRE, o objetivo é verificar se a empresa está tendo lucro ou se ela teve prejuízo. Mas a diferença é que você consegue saber por que você chegou naquele resultado, seja lucro ou prejuízo. Você consegue saber como você chegou. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que a DRE ela é dinâmica, portanto, eu consigo enxergar o fluxo até chegar no resultado. Segundo, nós temos que entender que a DRE é um demonstrativo para se ter informações do desempenho operacional das empresas. É ali que eu sei se eu fui eficiente na minha operação, se eu tive lucro, se eu tive prejuízo. Ok? Conceituando, então vamos voltar aqui para a nossa telinha. Olha lá, a demonstração, a DRE, ela é por natureza uma demonstração que nós chamamos de dedutiva. O que é isso? Ela é um resumo ordenado, onde aparecem as receitas e as despesas em um determinado período. Normalmente é de um ano, mas pode haver uma DRE mensal, trimestral, no período que você quiser levantar, né? E ela é apresentada de forma dedutiva, no sentido vertical, porque das receitas subtraem-se as despesas e em seguida chega-se no resultado que a gente chama de lucro ou prejuízo. Então veja só, é simples entender. É a mesma coisa que você chegar em casa e fazer uma continha no papel. Meu salário do mês, 100, menos supermercado, 20, escola, 30, tal. Total sobrou tanto ou faltou tanto. Exatamente isso que a DRE faz. De forma ordenada, ela mostra qual é a sua receita, quer dizer, o que a empresa obteve de receitas e evidencia as despesas e, portanto, o que sobrou. Se você está em dúvida ainda sobre receitas, despesa, o que é isso, dá uma olhada nos vídeos do canal Conf, tanto da trilha do Contabilidade Empresarial quanto Contabilidade Avançada. Elas vão te ajudar. Vamos lá. Então, seria mais ou menos isto aqui, ó, a representação gráfica, né? Ou seja, ela começa pelas receitas, deduz-se as despesas, claro que classificadas, né? E se chega
ao lucro ou ao prejuízo. A DRE, ela pode ser apresentada por natureza ou por função. No Brasil, nós utilizamos por função, ou seja, por grupos de função das contas. Aqui no Brasil, o CPC 26 é o que fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis. Mas, a grosso modo, não existe assim um modelo, né? Existe algumas, na lei das SAs, por exemplo, existe a indicação dessa que eu estou falando aqui para vocês, de como apresentar. Muito bem. Vamos começar, então, pelas receitas. Primeiro, a primeira conta que aparece na DRE é a chamada receita bruta. Ou seja, é tudo aquilo que foi vendido no período, foi prestado de serviço no período, todo o seu faturamento ali do período, vamos chamar assim. Eu estou usando vários termos, às vezes não muito corretos do ponto de vista técnico, mas é para ficar didático, tá? Como se fosse o seu salário do mês. Tudo, bruto, né? Incluindo os impostos. Aliás, eu queria parar aqui para fazer um parênteses. Isso é um erro até muito comum que as pessoas têm, né? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, quanto é que você ganha? E as pessoas, elas têm o conceito de dizer o salário delas já líquido que vem no Olerite. Eu falo, não, você ganha mais. Ele está líquido no Olerite porque desconta impostos e tal, né? Então, quando a gente fala em receita bruta, é aquele seu salário bruto, é aquele que você ganha mesmo. Então, aqui é tudo que teve de vendas. Vamos imaginar uma empresa comercial, tudo que teve de vendas nesta empresa comercial, tá? Incluindo os impostos sobre essas vendas, né? Que não pertencem a você, pertencem ao governo, e também sem deduzir devoluções, abatimentos, descontos e outras coisas que nós vamos ver mais para frente. Então, quando nós começamos a DRE, nós começamos com a receita bruta total. Muito bem. Depois, nós começamos a deduzir dessa receita bruta e usamos esse título deduções da receita, alguns itens que não vão ficar para nós ou não se realizaram. Então, o primeiro deles são os impostos e taxas sobre as vendas, né? Então, no momento da venda, ao você vender, você, pela legislação tributária vigente, você está sujeito à tributação, não é? Então, os impostos mais comuns incidentes sobre vendas são o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, é um imposto federal e serve, então, para empresas que fabricam produtos, né? O IPI eu não considero uma dedução da receita, tecnicamente falando, porque o IPI ele é um imposto adicionado. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. O outro imposto, esses aqui agora sim, legítimas deduções da receita, são o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um imposto estadual, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que é municipal. Então, aqui, o ICM é quando você vende produtos, o ISS, perdão, é quando você presta serviços. O PIS, que é Imposto Federal, que é um programa de integração social, e a COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, também é federal, ok? Então, esses são os impostos que incidem diretamente sobre venda, ok? Então, essa é a primeira dedução. Outra dedução que pode ter da receita bruta são as chamadas devoluções. O que são devoluções? São mercadorias que você vendeu ou até serviços que você prestou, e que por alguma razão foram devolvidas pelo cliente. Por quê? Não sei, pode ser porque você entregou com uma qualidade inferior ao que foi solicitado, entregou fora do prazo. Então, de acordo com o que dispõe na legislação e no Código de Defesa do Consumidor, existe a possibilidade de devolução de mercadorias, né? Então, todas as devoluções e também os abatimentos, depois a gente vai falar deles,
eles têm que ser excluídos, deduzidos na nossa DRE. Por quê? Não tem sentido eu falar que eu ganhei 100 se o cliente me devolveu, eu tive que devolver o dinheiro para ele, eu fiquei com 80. Mas você tem que mostrar que teve 100 como receita e tirar 20 como devolução. Pois nós vamos ver isso também. Então, olha só. Além dos abatimentos, das devoluções, existem os descontos. Então, num primeiro momento, nós temos uma receita bruta, que é o quê? É o total do que eu vendi, menos as deduções dessa receita bruta. Então, quais são as deduções? Os impostos que incidem sobre as vendas e serviços, as devoluções, os abatimentos, os descontos, né? Então, eu vou montando o relatório dessa forma. Começo na receita bruta, ponho aqui 100, menos devoluções tanto. Um menos o outro, eu chego no que a gente chama de receita líquida. O que é receita líquida? Então, a diferença entre a receita bruta, que é o total de que entrou na minha empresa, ou de que, vamos chamar assim de entrou para ficar fácil de entender, de tudo aquilo que foi gerado na minha empresa, menos aquilo que eu tenho que deduzir, ou porque não é meu, que são os impostos, ou porque houve devolução por parte dos clientes. Aí chego na receita líquida, é o primeiro estágio aí da nossa DRE. Então, toda a DRE começa com a receita bruta, depois vem as deduções e chega-se na receita líquida. Fazendo uma analogia para ficar fácil, é a mesma coisa que você pegar o seu olerite e colocar lá, salário 2.000 menos 200 de impostos, salário líquido 1.800. Ok? Eu vou fazer sempre essa analogia para que vocês compreendam o sentido da coisa. Vamos dar um exemplo aqui de receita líquida. Olha só, na DRE. Vamos imaginar que a empresa CIAB é uma indústria. Ela emitiu uma nota fiscal de venda, cujo preço do produto foi de 30 mil. E pela lei tributária, o governo manda que você coloque mais 10% de IPI. Então, veja, dentro desses 30 mil que você vendeu, estão todos aqueles impostos, ICM, PIS, COFINS, tudo embutido aí. O IPI ele não é embutido, ele é adicionado. Então, se o seu preço final é 30 e a alíquota do IPI é 10, você vai pagar 33. A sua nota vai ser, de 33. Então, você vai passar no preço para o cliente 33. Então, olha lá, você vai emitir uma nota, você é a CIAB, para o seu cliente, produto da CIAB 30 mil, mais o IPI 3, total da nota 33. O cliente vai te pagar 33. Mas você sabe que 3 não é seu. 3 é o IPI que você somente colocou aqui por uma determinação da lei tributária. Então, 3 já não é seu. Os 30 é seu. Dos 30, você vai pagar os impostos e tal, e aí você vai deduzir da receita. Por isso que eu prefiro colocar dessa forma, se eu tivesse, né, que indicar, eu colocaria na minha DRE assim. A primeira linha, receita total 33, que é o que eu vendi, menos o IPI 3, aí chego na receita bruta de 30. E da receita bruta eu tiro devoluções, outros impostos, para chegar na receita líquida. Tá? Isso aqui é meramente conceitual. Na prática, o pessoal joga o IPI aqui embaixo e iguala tudo. Tudo bem, já é uma prática de mercado, é compreensível, mas do ponto de vista técnico, eu acho importante fazer esse alerta. Bem, vamos imaginar que essa mesma empresa, e utilizando esses mesmos dados, tenha recebido 5 mil em devoluções e 2.500 em abatimentos. Então, olha só, ela vendeu 33, vamos lembrar que o IPI é 3, então eu colocaria, essa aqui seria a minha DRE, ó, parcial, claro, né? Minha receita total é 33, o meu IPI é 3, chego numa receita bruta que agora pertence à empresa de 30, aí sim, tiro o ICM que está dentro dela, 5.400, como é que eu cheguei em 5.400 ICM? Porque aqui, olha, eu dei o ICM incluso, que é 18%. Então, 18% dos 30 mil, 5.400. Tá?
Bom, então tirei o ICM aqui, perdão, já estávamos aqui. Aí, usando os dados de agora, eu tive uma devolução de 5.000, está aqui, e tiro o abatimento de 2.500, que está aqui no dado do exercício. Qual seria a minha receita líquida? 17.100. Então, notem que o que eu estou fazendo aqui é dizer o seguinte: a empresa faturou 33.000. Desses 33.000, 3 não é meu, é do governo, foi colocado no preço apenas para eu repassar. Veja, o IPI, aqui tivemos uma pequena interrupção, só voltando, então, recapitulando. O seu preço era 30. Você colocou 33 no IPI, porque 10% é do governo, que a lei tributária mandou. Esse que você colocou a mais, você vai receber, vai entrar no caixa da empresa. Se você não pagar para o governo, você está se apropriando de um dinheiro que não é seu, que você colocou na nota para ele te pagar. É diferente de você não pagar o ICMS, por exemplo. É um imposto que incidiu sobre o seu preço, é um imposto seu que você deve para o governo. O IPI é um imposto do outro que o governo mandou você só recolher. Por isso a gente fala que a empresa recolhe o IPI do cliente, né? Pega do cliente e recolhe ao governo. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó, tirando o ICM, que agora sim tiro da minha venda 30.000, o imposto meu que eu vou pagar para o governo, a devolução que devolver as minhas mercadorias e os abatimentos, me sobrou, vamos imaginar, sobrou para a empresa 17.100. Mas isso só de eu vender, tirar impostos e devoluções. Então, agora tem toda uma continuação. Mas dessa continuação nós vamos ver no próximo vídeo, para não alongar muito e não cansar vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Não percam a parte 2. Nós tivemos um pequeno cortezinho no vídeo aí no final, talvez isso deu alguma travadinha, mas voltamos aí para o próximo vídeo. Até mais, nos vemos na parte 2 do DRE.